Queridos, nós vamos ficar de pé e nós vamos ler a palavra de Deus, permissão da Angélica. Eu vou direto à mensagem pelo horário. Eu queria pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. O texto é de uma riqueza tremenda, não é? E quando chegamos muito especialmente ao verso de número 31, tenho certeza que 1 Coríntios 10, 31 há que falar muito ao meu coração e ao seu coração. 1 Coríntios 10 eu vou ler a partir do verso 14. Sei que o texto é longo, né? Causará aqui para alguns estranheza, não costumo ler textos longos no sermão, mas hoje me sinto muito mais dedicado a ler do que até explicar, porque vejo que às vezes a falta de leitura é o que dificulta à igreja a compreensão do que nós aqui pregamos e prezamos falar. Então vamos ler o texto e procurar aprender dele já grandes lições, porque assim o pastor terá com simplicidade apenas que aplicar esta verdade ao seu coração e à de sua família. O tema desta manhã: viva para a glória de Deus. O mesmo tema da manhã será também o mesmo tema da noite, e obviamente com pontos e direções distintas, alcançando um e só objetivo. 1 Coríntios 10, 14 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há a minha liberdade de ser julgada pela consciência do outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos todos juntos, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã, que a palavra encontre um lugar muito especial, não só no culto, como agora nos corações daqueles que estão presentes aqui e também são alcançados nos lares. Muito obrigado por esse movimento da igreja, do templo, também transmitir a palavra e ver vidas e vidas tomando decisões ao lado de Jesus. Seja assim agradecido o teu nome, mais uma vez na proclamação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. O tema de hoje: viva para a glória de Deus. Celebrando o mês da EBD, pastor Lucas, junto com a sua liderança, tomou a direção, e obviamente me compartilhou, e nós aí compactuamos com a direção, de usarmos o tema corandel, né? Na presença de Deus, coram, né? Um Deus presente, ou presença, aqui a preposição montada no latino final, né? Na presença ou em a presença de Deus. Na presença de Deus, corandel, obviamente significa, já ouvimos aqui, né? Que o ideal da vida cristã é que os cristãos vivam toda a vida, toda a sua existência na presença de Deus. A gente precisa se lembrar que onde nós estamos, no que estamos fazendo, Deus está presente. À noite eu gastei um bom tempo no sermão de domingo à noite, falando um pouquinho do Salmo 139, para que a gente aprenda a viver
com a certeza de que Deus está presente. Não dá para viver com a ideia de que Deus não está aqui. Ele está aqui e está em qualquer lugar onde Ele, Deus, decidir estar, pelo seu poder de onipresença. Mas hoje, viver para a glória de Deus vai tentar perguntar e responder ao mesmo tempo a pergunta que vou fazer sobre o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos idealizando, o que é que nós estamos querendo. O autor, e um dos grandes autores da expressão corandel, né, o grande Robert Sproul, ele conta uma experiência, eu creio que é dele com a sua própria mãe, se não é de terceiro, mas ele aplica muito bem. Ele diz que quando menino, sua mãe o via fazendo alguma coisa, um projeto, ou desenvolvendo algo, e ele então era perguntado pela sua mãe: menino, o que é que você pretende com esta grande ideia? Imagino, né, seja lá o que ele estivesse fazendo. Se ele está montando um Lego, né, imagino se montando um Lego, então ele vai dizer: eu quero ser engenheiro, né, quero montar uma casa, estou construindo. Imagina se ele estivesse montando um forte Apache com soldadinhos e militares ou coisa do tipo, coisa que eu fiz muito, adorava botar o cavalo ali e sair com, né, e eu gritava Silver, né, em homenagem ao Zorro. Era tão bonito quando a gente é criança brincar com aquelas coisas. E se meu pai perguntasse: o que é que você está fazendo, qual é o seu ideal? Talvez eu dissesse: eu quero ser militar. Meu pai tinha uma foto de militar muito bonita, do batalhão de manutenção de armamento, quando ele serviu, e eu, quando servi, fui lá do lado dele e botei a minha, com a minha cap também. Ele fala: ó, meu garoto, né? Lá de casa só eu e meu pai servimos, né? O resto serviu para outras coisas, mas não para o serviço militar, né? Quando aquela mãe perguntava ao seu filho: meu filho, que grande ideia você tem? O Dr. Robert Sproul chega a dizer que a pergunta na mente dele era traduzida como o seguinte: minha mãe não estava pensando pequeno e nem tampouco mediocrizando as ações que eu estava fazendo ou infantilizando minha brincadeira. O que a mãe queria saber é o que de fato eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Quando aquele menino procurou responder esta pergunta, que ele sempre ouviu sua mãe fazer: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ele entendeu que ele devia fazer tudo, e tudo que ele devia fazer deveria ser para apontar a glória de Deus, para reconhecer a pessoa de Deus, para louvar o Deus da glória. Quantos de nós fazemos coisas tolas e vazias que não exaltam o Senhor, ou fazemos coisas sem sentido que não glorificam a Deus? Se nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, todos os dias nós deveríamos nos perguntar: por que eu estou fazendo determinada coisa e se isto glorifica a Deus? Tem gente que acha, na ideia cristã, de que você só glorifica a Deus, só louva a Deus, só adora a Deus se está na igreja. Tem muita gente que acredita e acha que só está dedicada ao serviço do Senhor e às coisas do Senhor se está no templo. E tem gente que pior acha que só serve a Deus, por exemplo, pastores e missionários, né? Se eu não sou pastor e eu não sou missionário, eu não sirvo a Deus. Na pastoral do boletim de hoje, né, está aí na sua capa do boletim, e que é na verdade o ponto principal do pequeno grupo essa semana, eu tenho afirmado, irmãos, e repito aquilo que o pastor Lucas começou o domingo passado, e por isso eu vou bater a segunda vez para o martelo bater bem forte e fixar, que minha vocação, minha profissão, meus estudos precisam glorificar a Deus. Eu posso fazer qualquer curso e fazer deste curso um lugar para glorificar a Deus, né? Se nós respondemos essa pergunta domingo passado, e nós já respondemos, concordaremos então com Abraham Kuyper, que diz o seguinte: onde quer que o homem esteja, seja o que for que ele faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente, no mundo da arte ou da ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, e está empregado no serviço de Deus. Deve obedecer estritamente ao seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Está publicado aí no seu boletim, não precisa anotar nem copiar, você pode ler depois. Por que eu estou dizendo isso? É um tal de dizer que, né, um pedreiro não louva a Deus porque a profissão dele não exalta o Senhor. O lixeiro não louva a Deus porque a profissão dele não exalta o Senhor. Ou um médico não louva a Deus porque a profissão dele não exalta o Senhor. A menos, então, que alguém então reconheça o trabalho dele como um milagre, uma cirurgia miraculosa, e diga: olha, foi Deus que te abençoou. Meus irmãos, o que nós estamos dizendo é que na soberania de Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi nos dado por Deus. E tudo que nós temos que fazer é devolver isso em bênçãos para o Senhor.
Um médico que tem em suas mãos um bisturi e vai abrir um paciente, vai tirar ali um tumor, vai aplicar uma anestesia, vai fazer uma costura, vai prescrever o medicamento e verá aquele paciente curado, tem que entender que aquele dom, que aquele talento, que aquele serviço culmina e termina na glória de Deus. Temos que acabar com a feia dicotomia de achar que o rei Davi não era espiritual quando era pastor de ovelhas, mas tornou-se espiritual quando foi ungido rei de Israel. Que coisa feia quando nós separamos as missões, as funções de alguém e achamos que então um indivíduo numa profissão não tem unção, mas na outra, entenda eu, após uma unção, como até o caso de ser ungido rei, é ali então que a glória de Deus penetra e entra numa vida ou numa pessoa. O que vamos passar esse mês aqui pregando aos irmãos, pelo menos mais um domingo, é a ideia de que precisamos crer contra aquilo que era do mundo medieval, muito especialmente no catolicismo medieval, que nós tínhamos uma vida entre o sagrado e o profano, e que no sagrado nós vivenciávamos o Senhor, e lá fora tínhamos uma vida profana e secular, que não se misturavam com as coisas do Senhor. É essa vida esquizofrênica e longe de Deus, é este mundo dicotômico que nos separa de Deus e que faz com que nós sejamos talvez uma igreja tão sem poder, tão sem relevância, tão sem influência no mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo, irmãos, está muito, eu diria assim, muito exaltado com a igreja de Corinto na sua primeira carta. Ele dá assim duras repreensões sobre o pecado, sobre a discórdia, dizendo: vocês estão mordendo um ao outro, vocês estão se mordendo, vocês estão se ofendendo, vocês estão se caluniando, vocês precisam parar com isso. Ele está dizendo porque isso não glorifica a Deus. Ele chega, veja aí no capítulo 10, abra comigo o capítulo 10, o verso 21, 1 Coríntios 10, 21, se for para a tela, você vê a dura repreensão que ele faz, já tratando da comida, que é o tema que ele vai finalizar aí o capítulo 10, mas também abrindo a questão da ceia do Senhor e do culto do amor, que vai ser narrado no capítulo 11. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, o versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e dos demônios. Tem quem acredita que possa, mas a Bíblia diz que não pode. O que isso significa? Irmãos, nós podemos estar aqui no templo do Senhor e não estar participando da mesa do Senhor. Pastor, como funciona isso? Eu saí da boate, eu saí de uma coisa ruim lá fora, eu saí de um programa secular, eu deixei o futebol lá onde o pessoal vai quebrar a perna um do outro lá, para vir para a igreja e vir tomar a ceia do Senhor. O Senhor está dizendo que eu posso chegar aqui, erguer o cálice, beber um cálice ao demônio? O apóstolo Paulo diz que sim, a Bíblia diz que sim. Por quê? Vamos lá, 1 Coríntios 10, 23 a 28. Olha como Paulo aplica a disciplina de que nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, porque sem consciência do que estamos fazendo, em poucos minutos, você pode deixar de servir a Deus, estar atuando como um agente satânico do diabo e não abençoando sua vida e sua família. 1 Coríntios 10, 23 a 28 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Vamos lá, primeiro ensino. Foi no açougue, comprou a carne, pediu, né? É bife, né, irmãos? Alcatra, picanha, quem tem dinheiro, né? Quem não tem que comprar patinho, mandar moer, não sei o quê. Tem carne mais barata aí para a gente comprar. Agora aquelas carnes caras estão lá e as baratas também. Compra o que der. Comprou, botou, empacotou, pagou, levou. Deixa para lá. Não faça perguntas, né? Não se interesse pela vida do indivíduo, né? Não fique sabendo se lá atrás ele faz uma oração, uma reza, ou ele chama lá um kardecista para fazer um culto lá na segunda-feira dentro do congelador. Paulo está dizendo assim: do Senhor é a terra, é a sua o quê? Plenitude. Ele diz assim: o diabo não trouxe uma vaca na criação. Viu? É isso que ele está dizendo. O diabo não plantou um pé de batata na criação. Não tem uma abóbora ou uma melancia que o diabo tenha inventado ou criado. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude. Então ele está dizendo: fique tranquilo, compra lá e come. É um cálice para Deus, é uma comida para Deus, é para a glória de Deus. Agora veja o que ele está dizendo: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí ele continua: e se algum de vós infiéis vos convidar e quiser dizer, um infiel convidou você para na casa dele, é aniversário, trabalha com você, não é? Ele é do banco, né? Do Brasil, da Caixa, do Bradesco, do Itaú, para não deixar ninguém de fora. Imagina que o indivíduo vai, convida você, você vai lá, né, Felipe? Você está lá na casa dele. Se vai comer na casa dele, tem bolo, tem lá um aipimzinho, tem uma carne, coma. Está tudo certo. Agora ele está dizendo: comer de tudo,
que ele põe diante, pode comer. Agora, se o que está com você disser para você, se o que te acompanha disser para você que aquilo ali é um problema, que aquilo ali tem uma consagração, uma direção e tal, aí ele fala, acenda uma luz. É isso que ele está dizendo, acenda uma luz. Ouça o que ele está dizendo. E não pela sua consciência, é isso que ele está dizendo, mas pela dele. Preocupado não com a sua fé, porque o que você vai comer não te ofende, mas a ele. Cuida dele, não coma. A instrução é tão clara e tão poderosa que ele está dizendo, para fora do seu egoísmo, por favor, para fora do seu egoísmo, não pense só em você, pense nele, cuide dele, zele por ele, porque agora ele sabe que você acha que ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa que está ali. E nós estamos amando aquela pessoa, nós estamos cuidando daquela pessoa, nós estamos procurando trazê-la à compreensão que nós temos do que é reino de Deus. É aquilo que Paulo fala sobre o ser fraco e ser forte, os que têm o estômago um pouco mais forte ou um pouco mais fraco. Aí você diz assim, mas isso, pastor, lá fora, afeta a igreja aqui dentro? Vamos lá, vamos entender como funciona. 1 Coríntios 11, 20, 21 e 22. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro o quê? E o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos darei? Louvar-vos-ei? Nisto não posso louvar nenhum de vocês. Carlos Fernando, queridos André, irmãos, pastor Lucas, Simone, esse texto nos diz que no templo do Senhor nós podemos erguer uma mesa ao diabo. Imagina se temos aqui 10 ou 15 irmãos e estamos prontos para a ceia, a igreja comprou, não é, um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, né, um pouquinho de cálice, e começou a servir. Imagina aquele irmão aí, mais antigo, né, e geralmente às vezes é a antiguidade que parece posto, e a antiguidade que às vezes faz a gente ficar arrogante. Eu estou aqui há muito tempo para você chegar e sentar na janela, né, assim? E chega aquele irmão, eu estou aqui, eu vim para isso, pega o pão, pega a ceia, e esse que chegou que se vire. Mas imagina que aquele que se batizou na semana passada veio para tomar a primeira ceia dele. E acabou o pão, e ninguém se levanta para comprar mais pão, e não tem mais pão, e não tem mais. O que ele está dizendo é que aquele que comeu e tomou para sua própria arrogância, e deixou, por exemplo, de fora aquele que foi batizado no domingo anterior, e que ia tomar a primeira ceia, porque o egoísmo bateu, o que ele está dizendo é que não há comunhão nesse cálice. Não há percepção nessa vida. Ele está vivendo uma vida voltada para ele está vivendo um culto que é centrado nele, e onde ele então cumpre os seus rituais, os seus princípios, sem entender o objetivo do cálice. Qual é o objetivo de erguer um cálice? Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, o objetivo de erguer o cálice e comer o pão é o que, irmãos? Comunhão. E se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu já fiz, irmãos, ceias em tribos indígenas, né, em regiões muito carentes, lá na região do pastor Gunter, no Xerentes, eu já fiz no Moçambique, né, em regiões distantes, Botsuana, e eu vivi isso. Eu vi aquela gente pegando uma mandioquinha cozida, porque não tem pão, é mandioquinha branca para fazer o pão, né, cozida, com aquele copinho de suco com corante de urucum, para fazer o sangue. Não tem suco de uva, né? E quando faltou, o bispo fala para o pessoal, devolve. Né? Hoje na pandemia nem poderia fazer. Botou lá na mesa, pastor Lucas, e foi subdividindo. Porque aquilo que subdivide não divide o corpo. E aquilo que subdivide multiplica. Porque foi o livre exercício da comunhão. Sabe, irmãos, eu estou contando essa coisa muito pequena e parece insignificante, mas é essa coisa pequena e insignificante que vem martelando do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11 de Coríntios. Pode verificar que esse assunto de comer é um assunto chato para Paulo, porque as pessoas estão se perdendo no que é uma coisa tão simples, comida. Eu já vivi momentos aqui na igreja que vou falar um negócio para o irmão, dá tristeza. Né? Você está no despertar da fé, quem está aqui que me acompanha sabe, né? O culto das 6 horas da manhã, pastor, lindo culto. Você fala sobre comunhão, você prega, você canta, né? Só o amor, só. E tem um pessoal que canta de copo, que canta isso há 40 anos. Não, é o amor, é o amor. Aí acabou lá no culto, aí a gente chegou, o culto encheu, né? O culto de sábado enche, eu nem sei porque que ele enche mais do que, mas enche. Todo mundo vem. Aí quando chegou, tinha menos pão. Meu Deus, eu cantei, graças te damos, ó, Quando eu disse amém, eu fiquei fora. Eu e mais uns 20 de fora. E tinha pão no bolso, tinha pão dentro do terno, tinha pão na bolsa.
né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o fervo sabe o que eu estou falando. Eu sei que o fervo sabe o que eu estou falando. Eu olhei aquilo e falei, como nós podemos pensar isso? No mês seguinte, nós pregamos a semana, hoje, irmãos, graças a Deus, estamos curados. Estamos curados. Estou certo, Oswaldo? Não mudou tudo? É outro nível, né? Mas nós tivemos que, irmão, a bolsa fica, temos que ensinar. A bolsa fica na cadeira, o paletó com o bolso fechado. Aí o pessoal já saiu, o pastor está vendo. Tem que ser muito claro e muito incisivo. É quase 3 capítulos. Né? Olha, o Paulinho faz, não é, Paulo? O Marcos, pastor Marcos, não é assim? Agora a gente ensina, aí todo mundo participa junto. E se sobrar para mim, eu dá como? Se sobrar, eu como? Porque eu entendo que ali nós erguemos um cálice para quem, irmãos? Para o Senhor. Se comemos ou se bebemos, né? Tudo o que fazemos é para a glória do Senhor. A comida que é tão simples, ele diz, quer comais. Comida é coisa simples, mas ele diz, ou façais o quê? Qualquer outra coisa. E aí, irmãos, eu fico pensando as implicações de escolher qualquer outra cultura ou qualquer coisa, onde a glória de Deus é o alvo. Muda tudo, gente. Absolutamente tudo. E o primeiro ponto então é que tudo que nós temos, tudo que nós somos, e as nossas profissões, e a nossa profissão e a nossa vocação, glorifica a Deus. Mas em último lugar, eu quero concluir a mensagem de manhã, continuando à noite, pensar, para que eu vivo? Porque eu estou aqui, para que eu existo? A Bíblia diz, para a glória do Senhor. Como as pessoas veem glória de Deus na minha vida, e porque a minha vida precisa ser para a glória de Deus? Porque na verdade, a minha vida é o canal que o próprio Deus usa para que sua glória seja manifesta. Eu quero lembrar os irmãos que quando o apóstolo Paulo pregou ao Deus desconhecido, Paulo chega em Atenas e prega uma palavra ao Deus desconhecido, e apresenta aquele Deus desconhecido como o nosso Deus, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Ao apresentar o Deus desconhecido em Atenas, em Atos 17, 24, Paulo cunha uma expressão que eu acho digna de aprendizado e conclusão da palavra de manhã. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Repita comigo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. O que isso significa? Significa que o apóstolo Pedro está certo quando interpretou 1 Pedro 2, 5. Paulo está certo quando interpretou que nós somos a habitação de Deus. Paulo está correto ao dizer à igreja que cada crente é o templo do Senhor, como Paulo faz ao longo de toda a epístola aos Coríntios. Ou não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Em João capítulo 1, versículo 14, nós cremos absolutamente que a glória do unigênito do Pai é percebida em Jesus. Jesus é a face de Deus, e é Jesus o Deus que veremos no céu. Será Jesus o semblante presente de Deus. Em João 16, versículo 7, também em Mateus capítulo 1 e outros textos do Evangelho, o próprio Jesus Cristo é apresentado como Emmanuel, emanação, a presença de Deus entre nós. Quando Cristo então decide deixar a relação com o mundo e com os homens e sobe pós-ressurreição, assunto aos céus, sendo ele a primícia dos que dormem, a pergunta é, onde então Emmanuel está conosco? Onde então a encarnação participa da criação agora aqui conosco, se ele prometeu que estará conosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. Se Deus não habita em templos como feitos por mãos de homens, então veja, não é aqui a casa dele. Aqui é uma casa para ele, onde se reúnem os que são templo dele. Entenderam a diferença? Quando entendo isso, então, sou levado a compreender que o Espírito Santo de Deus nos foi dado como um presente. E o Espírito Santo de Deus é um selo em cada um de nós, que nos faz a cada um de nós, casa do Senhor. Nós não podemos ter a nossa vida separada do Senhor, porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, o texto bíblico diz que nossa vida está em Deus, escondida em Deus, guardada nele. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz que agora a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Bom, aí você diz, o que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver com você e tudo a ver com a glória do Senhor. Se nós não fazemos tudo para a glória de Deus,
E se nós não vivemos para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós e faz de cada um de nós o templo do Senhor, determina e diz que o próprio Deus está triste. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, com o qual fostes selados, para o grande dia da redenção. Você não pode fazer o Espírito Santo entristecido. E você diz: por que ele está triste? Porque milhares e milhares de pessoas olham para a sua vida, olham para aquilo que você come, olham para aquilo que você bebe, quer comamos e quer bebamos, olha para aquilo que você faz, olha para a sua vocação e não vê a glória de Deus. Quando alguém diz assim: eu sou membro da primeira igreja batista de Campo Grande, ele diz alguma coisa. Isso tem algum significado, e importante até significado. Mas quando alguém diz: eu sou a igreja, corpo de Cristo, isso tem todo o significado. Significa que você, sendo corpo de Cristo, precisa ser o resplendor da glória de Cristo. Ninguém será corpo de Cristo até que o mundo olhe e veja e diga: ali tem Cristo, ali tem a imagem de Cristo, ali tem a glória visível do Deus invisível. Entenderam? Por isso pastor Lucas nos deu talvez o maior desafio da história dessa igreja, e nos deu o mês mais difícil para caminhar, que a gente vai ter que se ajustar e perceber que a nossa comida, que a nossa bebida, que o nosso carro, que a nossa casa, que a minha expressão, que a minha roupa, que o meu rosto, que o meu semblante, que sou até membro da igreja, precisa se lembrar que eu sou corpo de Cristo, e é através de mim, corpo de Cristo, que o mundo vê a glória de Deus. Jesus não vai descer aqui de novo agora e resolver a questão por ele mesmo. Quando ele voltar, a Bíblia diz que ele volta para buscar a sua igreja e para unir a cabeça com o corpo e levar a igreja dele, a noiva dele, em glória. E a pergunta é: você está nesse chamado? Você está nesse convite? Porque a pergunta é: o que você está fazendo? E se o que você está fazendo glorifica o Senhor? Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Ao terminar a mensagem, na conclusão dela, digo que o verbo façais alguma coisa indica presente imperativo constante. Não é? Eu estou traduzindo para todo mundo entender. Um presente imperativo constante, a gente vai chamar de tempo, tempo constante mesmo, tempo eterno, né? Vai fluir. Ele tem que ser constante o tempo todo. Ou seja, fazer alguma coisa, quer comer ou quer beber, para a glória de Deus, é um dia sim e um dia não? Não. Nos sábados e domingos? Não. No dia do Senhor? Não. A ação de glorificar a Deus, de comer e de beber, é uma ação de todo dia. Porque se eu como e se eu bebo todo dia, se eu ando e se eu acordo todo dia, se minha vocação eu pratico todo dia, a glória de Deus, todo dia é para a glória de Deus, todo dia Deus está esperando que a igreja transmita, reflita a glória dele. O mecânico que trocar pneu não pode furtar ou roubar o seu cliente dando um preço desonesto. Ele não glorifica a Deus com isso. Um dono de mercado não pode passar um produto 2 vezes no caixa para cobrar 2 vezes um produto só. E a gente já passou por isso, né, Angélica? E aliás, tem se tornado comum. Eu tenho achado até estranho, não tenho achado mais que é erro dos funcionários, eu tenho achado que há alguma coisa estranha no ar, e tenho pedido que Deus nos ajude, né? As pessoas vão passar um produto, daqui a pouco ela passa, falei: ó, minha filha, aí só tem um, e não tem mais 3 aqui para você contar, e ela: não vi, eu digo: não há glória de Deus nessas coisas. Quando nós praticamos uma vida em que nós refletimos a glória do Senhor, o mundo vê, no caixa do mercado, no guarda municipal, no ciclista que anda pela rua, no motorista de ônibus, naquele que dirige a Kombi, naquele que recolhe o lixo, a glória e a graça de Deus. Jantava no restaurante na sexta-feira com Luísa, né? Com Luísa e Angélica, aniversário dela. Nós jantamos, veio uma comida muito boa, e no final, por um motivo, eu disse: não, eu vou pagar a conta, porque é aniversário da minha filha. Fiz despretensiosamente, quis dizer apenas que estava ali e que a minha esposa queria pagar. Não, quem paga é o pai, porque é aniversário dela. Ainda assim não consegui pagar, a Angélica pagou. Não consegui, não foi isso? Ela pagou na frente. Mas o que eu achei interessante, o garçom se meteu. Foi lá, pegou um bolo, né, um docinho, botou uma vela, veio com a equipe, cantou parabéns e tudo. E aí eu disse: Angélica, coisa diferente. Aí daqui a pouco veio ele dizer: o Deus a quem sirvo me manda fazer. E ainda na hora de pagar a conta,
ele, depois de falar aquela frase, o Deus a quem sirvo manda fazer, disse, vai querer olhar a conta? Eu digo, não, vou pagar porque confio em você. Ele falou, eu que não confio em mim. Sabe por quê? Um dia eu fui receber a conta aqui, e dei a conta da mesa X para a mesa Y, da mesa Y para a mesa X. A mesa X comeu o dobro, a mesa Y comeu só um negocinho. O camarada do negocinho ia pagar uma conta que não era dele. O camarada que comeu muito, viu a conta pouquinho, pagou e sumiu. E ele ficou com prejuízo, porque ele cobrou errado. E o indivíduo que comeu pouco se lembrou e falou, eu não comi isso tudo, não posso pagar. Aí foi onde ele viu o erro. E eu disse, o que você fez? Ele falou, eu paguei do meu bolso. Falei, você é crente mesmo. Aí eu falei, deixa eu ver a conta, que eu estou até com medo de eu comer e você pagar a conta de alguém. Porque agora eu falei para ele, agora sou eu que estou preocupado com você. Aí eu olhei e falei, está tudo certo, você não vai perder dinheiro hoje, que eu vou pagar a minha conta, essa conta é minha. O que eu percebi ali? Um servo de Deus, sendo luz, com um copo de suco na mão, com uma bandeja na mão, não é? Com uma toalha no braço, servindo mesas, mas servindo de transmissor, servindo de iluminador, não é? A expressão que ele diz, o Deus a quem sirvo me manda fazer.